Shalom, Rabelim, amigos, Ahim, Arot, irmãos e irmãs. Me perdoem a demora, né, de fazer um vídeo, mas nesses últimos dias, eu tenho sentido, assim, muita vontade de fazer um vídeo. Tenho sentido desejo profundo no meu coração mesmo, e porque nós estamos vendo que os dias finais estão se aproximando, né? Os dias finais desse governo humano na Terra. Coisas absurdas a gente está vendo no mundo, né? Brasil, por exemplo, coisas absurdas assim. Então, eu senti muito desejo de gravar um vídeo para falar um assunto extremamente importante para vocês, né? A respeito de Israel, a respeito da igreja, de quem é o povo, o verdadeiro povo de Adonai, né? E quem é o verdadeiro povo de Adonai, né? Antes de mais nada, eu quero também explicar para vocês que a partir de agora chamarei a Deus de Adonai, né? O nome dele sagrado, o tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, composto dessas 4 letras em hebraico, é um nome sagrado. E eu definitivamente aprendi por que a gente não deve pronunciar esse nome, né? Como os Netzarim dizem, não há necessidade de esconder, pode-se falar, porque está escrito que este é o meu nome para sempre, realmente está. Mas eu compreendi, de fato, que a gente não deve pronunciar o nome de Adonai, né? O nome que os judeus dizem impronunciável. Por quê? Porque além de ser muito sagrado, é um nome que traz uma energia, uma luz tão grande, mas tão grande, que ao pronunciarmos este nome, nós estamos correndo riscos de não suportar esta luz tão grande, tão forte. Além desse nome, existem outros nomes, né, de Adonai, né, de Deus, né, que também não se deve pronunciar, porque todos eles emitem energias, emitem luzes muito fortes e que muitas das vezes nós não somos capazes de suportar. Por isso não se deve pronunciar, né? Eu havia aprendido de que porque tentaram esconder por isso, por aquilo outro, mas não é nada disso. A verdade é que é um nome que traz uma luz muito intensa, muito forte, muito forte. Por isso falar esse nome assim, né, a toda hora, a todo instante, não é uma coisa muito correta. E eu quero dizer para vocês assim, eu comecei a falar o nome dele, né, o tetragrama, pronunciar o nome, assim, a torta e direita, né, eu falava torta e direita. Às vezes não estava muito bem para poder falar, e mesmo assim eu falava porque eu achava que ele gostava que eu falasse o nome dele e, portanto, ia ser bênção para mim. Mas este ano gregoriano que nós estamos, 2024, foi um ano muito difícil para mim, muito, mas muito difícil. Falo no sentido financeiro e no sentido de saúde. Tive muitos problemas financeiros, assim como tive muitos problemas de saúde. E aí eu fiquei pensando, por que será, né? E eu falando o nome de Adonai, né? O nome do tetragrama, pronunciando o nome do tetragrama à torta e direita. Porque segundo o entendimento dos meus israelitas, né, de Sarim, não tem problema pronunciar. Então eu pronunciava, mas só que começou a me trazer muito problema realmente. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar com os irmãos Yahudim, irmãos Yahudim cabalistas, né? Até porque eu entendi também que a Kabbalah não é nada de ruim, né? Muito pelo contrário, né? A Kabbalah ela nos ajuda a entender melhor a Torá, a entender os códigos da Torá, porque a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Chamada de Pentateuco, a Torá ela tem códigos, né? E que a gente quando lê, apenas por ler, para entender literalmente, a gente não consegue chegar a estes códigos.
E a Kabbalah, ela nos consegue fazer a gente enxergar esses códigos. E aí, irmãos, a mágica começa a acontecer. A mágica no bom sentido, né? A mágica começa a acontecer. A gente começa a entender, a gente começa a receber, a gente começa a sentir que a gente começa a receber dos céus realmente uma luz incrível, entende? Então, eu venho me despertando muito para essas coisas, até que estudando, ouvindo muitos rabinos, né? Messiânicos e não messiânicos, a gente vai sempre tirando o que é bom, retendo o que é bom, né? Conforme está escrito na Brit Hadashah, que se conhece por Novo Testamento. A gente vai ali sempre tirando o melhor, né? Eu procuro fazer assim. E os judeus, né? Nossos irmãos sábios de Israel, eles têm muito conhecimento. E assim, é profundo. E eu tenho aprendido muita coisa. A ponto de que eu estou pensando um jeito de montar um curso. Um curso para transmitir para os meus irmãos tudo o que eu sei. Tudo que eu venho aprendendo e que vou continuar aprendendo, né? E com meus irmãos aprender mais juntos, né? No curso levar muita coisa boa para os irmãos, coisas que me fizeram bem e que eu tenho certeza vão fazer bem para os irmãos também, né? Mas isso ainda é uma coisa que eu estou estudando, que eu estou fazendo minha tefilá, já comecei a fazer minha tefilá, já minha oração, né? Então são coisas que vão acontecer ainda. Mas por enquanto vamos ficar aqui nos vídeos, né, do YouTube deste canal, né? Amados, então foi quando eu descobri por que os judeus eles não falam, né, o nome impronunciável, né? Por conta disso. Não é só porque é um nome sagrado, sobretudo o tetragrama é muito sagrado. É o nome dele, né, as quatro letras Yud, Rei, Vav, Rei. Mas aí a gente, em vez de falar o nome, pronunciar o nome, a gente fala Adonai, né? Ou Hashem. Então fica mais leve até para a gente falar. Quando eu entendi isso, que eu comecei então a falar Adonai no lugar do não pronunciável, eu comecei a sentir, né, mais leveza. Eu comecei a perceber que as coisas começaram a modificar um pouco para mim. E eu tenho feito assim coisas que eu tenho aprendido com eles, né? Eu tenho feito meditações dentro da Torá, do que a Torá nos traz, dentro desses códigos da Torá, e tem trazido assim benefícios extremos, né? Coisas que eu pretendo colocar no curso que eu tô querendo começar a montar, né? Então, meus amados, hoje, a partir de agora eu vou falar Adonai, assim como o nome do Messias, eu vou falar Yeshua, né? Justamente por isso, porque o nome de Yeshua, ele traz as três primeiras letras, e aí a gente não deve pronunciar, né? Então fala-se Yeshua, que não está errado também, porque Yeshua é o nome dele em aramaico. Então, meus amados, a partir de agora vocês vão me ouvir falar Adonai, Adonai, às vezes até Hashem, né? E às vezes até Deus mesmo, né? Eu não gosto muito da palavra Deus, que eu acho que é uma palavra muito paganizada. Mas, para que todos entendam, né? Assim como muitas das vezes eu vou falar Jesus, para que a gente faça com que muita gente entenda a gente precisa fazer que as pessoas falar que as pessoas sabem, né? Então, meus amados, isso tudo me trouxe, essas revelações todas me trouxeram dias melhores. Eu comecei a melhorar, a minha situação financeira começou a melhorar, a minha saúde começou a melhorar. Para vocês terem uma ideia, né? O meu estado de saúde foi tanto que eu cheguei a fazer 2 cirurgias. Essas e outras foram os motivos que eu parei de gravar, né? Eu tive que fazer 2 cirurgias, mas já estou bem, já estou recuperado, felizmente, né? Baruch Hashem, graças ao nosso Criador e ao Messias e Yeshua, né? Eu já estou recuperado, está bem? E eu quero trazer para vocês, né, uma palavra que é sobre os dias que nós estamos vivendo,
e a importância dos meus irmãos abrirem os olhos, de verdade, para quem, para quem vocês estão dirigindo as orações de vocês, para quem vocês estão dirigindo a intenção de vocês, né? Quem é o Messias que vocês professam? O Jesus Cristo, romano ou Yeshua Hamashia, o Yeshua judeu? Porque, meus irmãos, em essência é a mesma pessoa, mas há uma diferença entre o Yeshua judeu, que veio para os judeus, que pregou aos judeus, que chamou 12 discípulos, 12 talmidim judeus, né? que ascendeu os céus, morreu e ressuscitou em Israel, né? E vai voltar para Jerusalém, para Israel, para os seus, para os judeus, para o seu povo, porque o povo de Hashem, o povo de Adonai, é e sempre foi e sempre será o povo de Israel, o povo judeu. Abrindo aqui um parênteses, uma outra coisa que também me deixou muito mais tranquilo para falar agora, é por que os judeus, né, sempre falam judeus, quando nós sabemos que Israel ela se estabeleceu com 12 tribos, porque os 12 filhos de Jacó, que passou a ser Israel, né, os 12 filhos de Israel, deram origem às 12 tribos. Então, você tem os Rubenitas, vocês têm os Danitas, vocês têm os Shimonitas, eu acho que é assim que se fala. Você tem os Yahudim, e por aí vai, né? Os Beniamitas, que são os de Benjamim. Então, meus amados, por que depois, agora todos são judeus? E por que eu sou um judeu? Né? Eu comecei a me falar que eu sou o israelita Netzarim, eu sou israelita Netzarim, até porque Adonai me revelou qual é a minha tribo. Mas independentemente dele ter me revelado a minha tribo, eu sou um judeu. Porque assim, de um determinado momento em Israel, né, o povo foi desperto para o mundo, o povo foi disperso, né? E as tribos se espalharam pelo mundo e ficaram lá, Benjamim e Yehudá, né? Então, o que aconteceu? De um determinado momento, eles passaram a chamar todos que estavam em Israel de judeus. Uma consideração, assim, né? É como, por exemplo, os cristãos, né? Quando fala cristãos, está falando somente de evangélicos? Não. Cristãos, os católicos se consideram cristãos, os evangélicos se consideram cristãos, espíritas se consideram cristãos, talvez nem todos, mas maioria talvez, né, se consideram cristãos. Há religiões, né, e que a gente não considera muito, que se chamam cristãos. Então, assim, todos são cristãos, quando na verdade, de repente, um só deveria ser só cristão, aquele que realmente professa a Jesus Cristo. Assim somos nós hoje, judeus, todos são judeus, embora a gente tenha a nossa descendência das nossas tribos. Só Adonai sabe, na verdade, de que tribo nós pertencemos. Tem irmãos que não sabem de qual tribo ele pertence. Então ele pode ser chamado de judeu tranquilamente. Todos os pertencentes a Israel são judeus, considerados judeus. Independente se ele é da tribo de Reuven, que é o meu caso, se ele é da tribo de Shimeon, se ele é da tribo de Levi, se ele é da tribo de Judá, se ele é da tribo de Benjamim, se ele é da tribo de Dan, e por aí vai. Independentemente, todos são considerados judeus. Isso me deixou muito tranquilo, né? Porque eu ficava naquela confusão, naquela perturbação na minha cabeça. Poxa, a minha família, por parte do meu pai, eles vieram da Europa fugidos. Eles são considerados os judeus sefarditas, né? Que vieram da Europa. Por causa da Inquisição, eles vieram da Europa para cá, né? E aí nós surgimos como brasileiros, mas somos descendentes de judeus.
Então, quando Adonai me revelou que eu sou de uma tribo e não da tribo de Judá, né? Eu fiquei, mas como pode? E hoje eu entendo por que eu sou dessa tribo e sou judeu. Os meus descendentes eram judeus, mas eles pertenciam provavelmente à maior parte dessa tribo que eu pertenço. Porque senão eu não pertenceria, né? Nós somos descendentes. Então é isso, tá? Então eu sou um judeu messiânico hoje, né? Israelita Netzarim, um judeu messiânico, com muito orgulho, muito orgulho. Eu tenho orgulho de, além de ter sido chamado um dia, né, para conhecer o verdadeiro Criador, né, Adonai Eloheinu, para conhecer Ele, através do Messias, né? Ele me levou ao Messias. Messias me aceitou e eu depois aceitei o Messias como meu Messias, como meu Salvador. E hoje eu sou um talmide dele. Messias, Yeshua é meu Messias e Adonai é o meu Deus, né? Meu El, sabe? Então, assim, amados, eu adoro a Deus e amo o Messias, sigo o Messias e amo a Torá. Hoje eu gosto de ler a Torá, eu gosto de entender a Torá. Sabe, a Torá, irmãos, é a base de tudo. Se você lê só o chamado Novo Testamento e você acha que está muito bom, você está enganado, amado. A Torá é a base de tudo, é o alicerce. Depois dela vieram os outros livros. Os Nevim, que são os profetas, os livros históricos, os livros como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e depois a Brit Hadashah, que é o testamento, que é a aliança renovada. Não é um Novo Testamento, é a aliança renovada, né? Então, assim, a Torá é a base de tudo. Então, quando a gente lê a Torá e a gente começa a buscar os códigos da Torá, que eu tenho aprendido muito com os meus irmãos Yahudim, eu estou hoje com uma mente muito mais esclarecida, seguindo um caminho muito mais tranquilo. Entende, meus amados? E eu quero deixar aqui ler aqui umas passagens das Escrituras para vocês. Vou começar por onde? Pela Torá. Claro, porque a Torá é a base de tudo, né? Sem a Torá não adianta o restante. Não adianta você seguir o Messias. Eu sou de Cristo, eu sou cristão e isso basta. Não adianta, irmãos. Vocês têm que seguir o Messias, sim, mas vocês têm que adorar ao Pai do Messias. Porque vocês não podem adorar o Filho sem adorar o Pai. Vocês têm que adorar o Pai do Messias. Tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é cumprir os mandamentos dele. Sabe, quando o povo reconhecer que tem que cumprir, que deve cumprir os mandamentos do Criador, de Elohim, de Hashem, de Adonai, o povo vai abrir os seus olhos, os seus horizontes de uma forma espetacular, como foi comigo. Porque eu não era cristão, eu não servia fielmente dentro de uma igreja, irmãos. O interessante é que desde quando eu comecei com a minha vida cristã, eu tinha muitos conflitos com os pastores. Né? Eu estava muito bem dentro da igreja e daqui a pouquinho eu começava a ter conflitos com os pastores, eu começava a discordar do que eles falavam. E é quase sempre assim, eu discordava, eu tinha conflitos com eles. Eu não entendia por quê, mas sempre tinha alguma coisa. Na igreja, irmãos, tinha alguma coisa, parecia que faltava alguma coisa. Na minha cabeça parecia que faltava alguma coisa. Dentro de mim eu sentia como se faltasse alguma coisa. No início foram flores. Nos primeiros anos foram flores, aquela coisa do primeiro amor mesmo, sabe? Eu não conhecia nada, eu não era nada. Eu era um espírita, um homem herético, né? Porque eu cometi heresias, idolatrias terríveis. Mas quando eu conheci ao Criador através do Messias, né? Tudo foi novo, tudo foi maravilhoso. Eu descobri um mundo novo e os primeiros anos foram maravilhosos. Depois eu comecei a sentir que faltava algo. E assim foi durante
praticamente 30 anos. Até que eu morando em Portugal, quando eu estava em Portugal, o próprio Criador, o próprio Adonai, começou a falar para mim guardar o sábado. E ele não falava Shabat, ele falava sábado, porque nem o nome Shabat eu sabia. Então eu não guardava, porque a igreja não guarda, né? Infelizmente a igreja não guarda. E aí o que eu fazia? Eu ficava, mas como que eu vou guardar o sábado? A igreja não guarda, eu era um assembleano ferrenho, irmãos. Vocês lembram? Quem me acompanha no meu canal deve lembrar que que eu falava da igreja, né? Assim, uma convicção de que todos deviam frequentar a igreja, que não devia de haver irmãos fora da igreja. Eu era ferrenho nisso, né? Porque eu achava que era assim mesmo. Eu não via nada melhor do que a igreja. Irmãos, há algo muito melhor do que a igreja, que é Israel, que é o povo judeu, que é a Torá, sabe? Que é os ensinamentos da Torá através de um povo que é de Adonai, que é o povo judeu, do qual eu faço parte hoje, graças a Adonai por isso. Entende, amados? Então, assim, quando ele começou a falar guarda o sábado, guarda o sábado, guarda o sábado, aquilo começou até a me incomodar um pouco. Mas quando o Criador fala comigo, com a gente, né, a gente não fica irritado, nada disso. Só me incomodava porque eu ficava, poxa, como é que eu vou guardar o sábado? A igreja não vai nem aceitar isso, tal. E foram se passando sábado após sábado, eu não estava guardando, porque eu achava que não entendia por que eu tinha que guardar. Até que o Criador começou a me mostrar algumas coisas. Um belo dia eu me vi vestindo roupas de Israel e ele falava para mim em sonho: a partir de agora você vai vestir roupas de Israel. E minha roupa literalmente mudava no sonho, ela mudava. Não vestia a roupa que o povo de Israel veste hoje, mas as roupas que o povo de Israel vestia no passado, no tempo do Messias, né? De Yeshua. E eu ficava olhando para mim assim. Aí quando eu acordei do sonho, eu falei assim: puxa vida, eu tenho que começar a procurar ver isso. Eu tenho que começar a buscar irmãos iguais a mim. Eu tenho que encontrar gente assim para poder começar a fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a fazer. Comecei a pesquisar, comecei a procurar. Aí fui encontrando irmãos que guardavam o Shabat, irmãos que eram messiânicos, até eu chegar aos israelitas Netzarim, né? E aí fiz parte de um grupo, depois fiz parte do outro grupo, e agora estou buscando uma sinagoga. O problema é a sinagoga aqui na cidade que eu moro, parece que é a única que tem, ela fica lá no centro. E aí eu teria que sair daqui de casa, no momento eu estou sem carro, eu teria que pagar ônibus, tudo. E eu entendo que a gente no Shabat, a gente não tem que mexer com dinheiro, não deve mexer com dinheiro. Então essa é uma questão para mim, além de ir para longe, né? Mas eu estou orando, eu estou fazendo meu tefilah para ver o que Adonai vai me dizer nesse sentido. E agora, mais recentemente, eu descobri dois rabinos messiânicos que eu estou gostando demais deles, das palavras deles, né? Acredito que a sinagoga deles não seja aqui nessa cidade, talvez nem no meu estado, mas eu vou entrar em contato. Em algum momento vou entrar em contato e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, assim, eu continuo no grupo, né, Israel Netzarim, eu continuo, estou lá com ele. Ele não me excluiu, né? Embora eu comecei a ficar assim um pouco, tem alguma coisa a mais, continuei do mesmo jeito, tem alguma coisa a mais, alguma coisa assim que essas coisas de falar o nome e não dever falar, a maioria dizendo que não devia falar, e os israelitas são poucos falando o nome direto, né? Essa coisa de não entender por que todos são chamados de judeus e outras coisas mais, essas coisas estavam me incomodando. Então, Adonai começou a me mostrar, ele começou a me conduzir, e eu fui encontrando irmãos que esclareceram essas coisas. Esclareceram. E eu estou assim, radiante, eu estou numa felicidade, irmãos. Ontem, hoje, eu estou feliz como um presente que eu estou recebendo, entende? Pode ser que venham presentes materiais também, pode ser, eu até estou esperando, assim, umas bênçãos, né, de Adonai.
mas eu estou vivendo uma alegria como se as coisas já estivessem nas minhas mãos. Eu creio que uma boa parte dessa alegria é espiritual mesmo. Então, primeiro eu fiz essa introdução toda, que eu acho até que foi uma introdução bem longa, né? Que a gente já está aí em 25 minutos, mas era preciso, sabe, amados? E eu quero muito que vocês se despertem, que vocês acordem, se despertem, e comecem, não saiam da igreja de imediato, mas comecem a buscar, comecem a orar, começa por aí, começa a orar, pergunta para ele, sabe? Pai, o que eu faço? Eu sou um judeu, pai, eu devo procurar a minha raiz, eu devo procurar voltar para Israel, porque o Messias, Yeshua, ele disse que há muitos, ainda muitos, que ele precisaria buscar. Está escrito isso, né? Ele falou, ainda tem muitas ovelhas que eu preciso buscar para trazer para o aprisco. O que ele quer dizer com isso, irmãos? É que é o Messias, que é Yeshua, que vai trazer todo o povo, todos os descendentes, todos os judeus descendentes de volta para Israel. Porque isso já é uma promessa antiga que já está aqui nas escrituras, é uma promessa antiga de que Adonai disse que ele iria trazer de volta o povo, ia congregar todo o povo de volta. E nós cremos que quem vai fazer essa mediação, que vai trazer todo o seu povo, todos os descendentes, é o Messias Yeshua. Então, quando ele disse isso, ainda tem muitos para eu trazer para o aprisco. Esses muitos são os que estão na diáspora, são os que estão no mundo, são os descendentes das 10 tribos perdidas, né, que estão no mundo. Eu faço parte de um deles. Os irmãos que eu conheço aqui no Brasil fazem parte. E vocês devem fazer parte também. Com certeza vocês fazem parte. Porque se você aceitou o Messias, se você confessa o Messias como seu Salvador, como seu Senhor, enfim, você é um de Israel. Querendo ou não querendo, você é um de Israel. Enxertado que seja, mas é. Ainda que você não tenha descendência de sangue, mas você é um de Israel. E você precisa voltar para Israel, meu irmão, minha irmã. Você precisa voltar. Então eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Bereshit, que é Gênesis, né? No capítulo 39, deixa eu ver se é o capítulo 39 mesmo, capítulo 39, versículo 11, que vai falando assim, olha, e foi num dia, essa passagem está falando de José, lembrem do José, que foi vendido pelos irmãos, foi comprado no Egito? Então, essa passagem aqui fala dele, tá? E foi num dia, e veio a casa para fazer seu trabalho. Nesse momento, Yosef, ele era escravo de Potifar, né? Ele era servo de Potifar. E aí ele já estava lá, trabalhando, fazendo muitas coisas. Potifar se alegrava, gostava dele, né? Então ele veio para fazer o seu trabalho e não havia nenhum dos homens da casa dali, né? E não havia nenhum dos homens da casa ali, na casa, né? Aqui fala da casa ali em casa, na mesma, duas vezes. E ela, a esposa de Potifar, né? Pegou na roupa de Yosef, dizendo, deita comigo. E ele deixou sua roupa em suas mãos e fugiu e foi para fora. E foi quando viu que deixou sua roupa em suas mãos, né? Yosef deixou as roupas na mão da esposa de Potifar, e fugiu para fora, chamou os homens da sua casa, ela chamou os homens da sua casa, e falou com eles, dizendo, vede, trouxe-nos um homem hebreu para zombar de nós. Veio a mim para deitar comigo, e gritei em alta voz, e foi ao escutar que levantei a minha voz, e gritei, deixou sua roupa perto de mim, e fugiu saindo para fora. Ela estava mentindo, né? Porque ele não quis nada com ela ficou com raiva, ela acusou ele, o contrário, de que ele queria se deitar com ela. Ele era um homem justo, tzadik, Yosef tzadik, né? Então ele não quis, ela que queria, que importunava ele, e ela acabou mentindo, dizendo que ele deixou a roupa lá como prova. E pôs sua roupa perto dela, até vir seu senhor à sua casa, que é Potifar. E falou a ele as mesmas palavras, dizendo, vem a mim o servo, o hebreu,
que nos trouxeste para zombar de mim. E foi quando levantei minha voz e gritei, deixou sua roupa perto de mim e fugiu para fora. E foi ao escutar seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falou, dizendo, né, a mulher que mentiu, desta maneira fez teu servo, acendeu-se sua ira. E o senhor de José, tomou-o e o pôs no cárcere, lugar onde os presos do rei eram encarcerados, esteve ali na prisão. Deixa eu tomar uma água, só um minutinho. Irmãos, por que eu li esta passagem? Porque Yosef era tzaddik, era justo, e foi para o cárcere. Muitos dos irmãos, os irmãos, não vou dizer muitos não, me perdoem até, sabe, a minha sinceridade, mas os irmãos cristãos, muitos, aí sim eu vou dizer muitos, porque não são todos, muitos são oba-oba, mas muitos são justos, são tzaddik, são justos, estão no cárcere, irmãos, estão no cárcere. Essa religião é uma religião romana, foi criada por Roma. Os primeiros talmidim de Yeshua não eram chamados cristãos, entende? Então, quando Roma entrou na história, eles afastaram os judeus e fizeram de Yeshua o Jesus cristão, o Jesus de Cristo, o Jesus romano. E mudou muita coisa, sabe? Eles mudaram muita coisa. E aí foi passando para frente, aí surgiu a igreja, que na verdade em grego a palavra eclesia não significa igreja, significa congregação. Porque o povo que se reunia, os talmidim de Yeshua que se reunia, cada vez mais pessoas aceitavam Yeshua e se reuniam, era congregação de arrodim messiânicos. Mas aí Roma entrou e falou assim, vou fazer disso aí uma região para nós. Então, lá para o final do século I, no início do século II, quando houve o concílio de Nicéia, eles chamaram bispos para reescrever ou escrever um Novo Testamento, né? Reescrever um Novo Testamento que desse a entender às pessoas que aquele povo de Israel já era. Aquele povo de Israel, aqueles judeus não aceitaram o Messias, então eles não aceitaram, já era. Então para lá, se perderam. E que a partir de então, um novo povo, chamado povo da igreja, esse sim, não estava perdido a partir do momento que aceitava o Jesus romano. Entendem, meus amados? Então o Jesus Cristo que a igreja prega é um Jesus romano. Embora a essência seja a mesma, como falei no início, a essência, porque se trata da mesma pessoa, mas Roma fez dele uma espécie de Deus, né? Diferente do Deus, verdadeiro Deus de Israel, que inclusive é o pai de Yeshua. Yeshua é o Filho Redentor, Salvador, que veio a este mundo como Mashiach. E quando ele estava no rio Yarden, no Jordão, né, ele foi se batizar, veio sobre ele o Espírito, o Ruach, né, do Shamayim, dos céus, em forma corpórea, em forma de pomba. Dali ele foi revestido por este Ruach HaKadosh, Espírito Santo. Amados, esse Messias é judeu, nasceu de uma família judia. Ele veio para os judeus, ele mesmo disse isso, eu vim para os judeus. O mesmo Messias judeu, ele disse, a salvação, ele disse para uma mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, não vem de Roma, irmãos. E aí esse concílio trouxe tanta coisa, modificou tanta coisa. Aí quando você tem hoje uma tradução da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, né? Cheia de erros, sabe assim? Cheia de traduções imperfeitas,
Muitas das velas, a maioria, muitas delas, não vou dizer a maioria, não vou ser leviano, mas há muitas delas assim, propositalmente, para que o povo começasse a acreditar que aquelas práticas judaicas não eram mais necessárias. E os talmidim de Yeshua, eles continuavam com as práticas judaicas, que na verdade são as práticas da lei, da Torá, que é uma brit, é uma aliança com o povo de Israel. Sempre será, irmãos. Sempre será. E quando chegar o momento em que nós estivermos com Mashiach em Jerusalém, em Jerusalém, né? Todos os povos terão que subir para a festa e adorar lá em Jerusalém, na festa. Aquele povo que não for, não vai chover na terra deles por muito tempo. Vocês verem, vão ser obrigados a ir lá. Vocês entendem? Então o Mashiach é judeu, veio para os judeus, pregou para os judeus. E ele agora está trazendo de volta esses judeus que estão perdidos no mundo, que são israelitas. As tribos, só ele sabe, só o nosso Criador, só Adonai sabe. Aonde ele revela, outros ele não revela, a mim ele revelou, eu conheço alguns irmãos pela internet, que ele revelou, outros não, isso é da vontade dele. Mas todos nós somos israelitas, judeus. E se você é do Messias, se você aceitou o Messias, mesmo sendo esse Messias romanizado, você é um de Israel e você precisa voltar para Israel. Você precisa abrir sua mente, sabe? Deixar de lado essas coisas que estão escritas no seu Novo Testamento lá, mal traduzido, principalmente de Almeida Ferreira de Almeida, né? Muito mal traduzido, com a intenção de tirar o povo judeu, de tirar as raízes judaicas da fé em Yeshua, em Jesus. Amados, é tão sério isso, é tão sério, sabe? Que hoje eu estou assim, eu dou graças, eu agradeço a Adonai por ele ter me despertado, sabe? Eu fico, poxa, será que eu mereço tanto, né? Caramba, eu devo merecer, porque de uma hora para outra ele me despertou. Primeiro ele me tirou do Brasil. Até hoje eu não sei exatamente porque. Eu acredito que, como eu fui para Portugal e não aconteceu nada lá, não sei que lá em Portugal ele me falou que eu era um israelita, né? Que eu ia vestir roupas de Israel e daí tudo começou. Eu comecei a guardar o Shabat, né? Eu comecei a buscar irmãos e comecei a aprender com eles. Eu guardei o Shabat, comecei guardando da maneira que eu podia, que eu achava, e estou aprimorando cada vez mais, né? Então, começou ali, sabe? Ele me despertar e me trouxe para Israel. Ele já me trouxe para Israel. Eu não estou lá fisicamente, mas eu já estou lá com o meu coração, o meu espírito pertence a Israel. Eu sou uma das almas de Israel. Eu sou um judeu, irmãos. Um judeu messiânico. Um israelita netzarim, um judeu messiânico. E vocês também são judeus. Só vocês precisam abrir a mente de vocês, sair da igreja e buscar as suas origens e aí sair sim da igreja para entrar para um grupo judeu messiânico. Não largar, não abandonar Yeshua de forma nenhuma. Yeshua, ele sempre será o nosso Messias, o nosso Salvador. Sempre. Ele deu sua vida por nós. Ele desceu o seu sangue por nós. Somos ovelhas do seu pasto. Sabe? O pai de Yeshua é o nosso pai. Nós somos filhos de Adonai por ele, pelo Messias. Somos adotivos, somos filhos dele. E somos filhos de Israel, irmãos. Jesus é a videira verdadeira. E Israel, irmãos. Nós somos ramos de Israel. Nós pertencemos a Israel. Nós devemos voltar para Israel. E eu já voltei em espírito, né, em gratidão, buscando cada vez mais o conhecimento daquele povo maravilhoso, milenar, né? Um povo que começou lá de Abraão, né, o pai Abraão,
bendito seja, né? De abençoada memória. Daí passando por Isaac, de abençoada memória. Depois Jacó, de abençoada memória. E os 12 patriarcas de onde nós viemos, de uma dessas tribos nós somos. Amados, vamos agora partir para Brit Hadashah. Eu quero ler com vocês alguns versículos do Itgalut, que é Apocalipse. Então eu vou começar lendo com vocês no capítulo 14. Tenha um pouquinho de paciência, o vídeo está ficando um pouco longo, mas vai valer a pena, tá? Olha só, nós vamos ler o capítulo 14, vocês já sabem que fala dos 144 mil, né? Então assim, ó, versículo 3. Eles estavam cantando um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Né? Eu já trouxe isso aqui, o que quer dizer mulher, no outro vídeo, né? Segue um cordeiro por onde quer que ele vá. Vou botar aqui, sempre para ajudar. Segue o cordeiro por onde quer que ele vá, e foram comprados dentro da humanidade como primícias para Adonai e para o cordeiro. E em seus lábios não se encontra nenhuma mentira. Eles não têm defeito. Então, eu quero aqui uma outra passagem que eu não li, que é assim: versículo 2: ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas tocando seus instrumentos. No versículo 1 diz assim, ó: então olhei e lá estava o cordeiro em pé sobre o monte de Zion, Har Zion, e com ele estavam 144 mil que traziam o nome do Messias, nome dele, e de seu pai, Adonai, né, escritos na testa. Olha, irmãos, os 144 mil judeus, né, eles traziam na testa o nome de Yeshua e o nome do seu pai, o pai de Yeshua, que é Adonai, escritos na testa. Isso é extraordinário, irmãos. É extraordinário. Entendeu? Então, assim, quem você traz na sua testa, né? Nome de Jesus Cristo ou nome de Yeshua, ou judeu Yeshua, Messias judeu, né? Então, deixa eu partir cá para trás, que eu quero ler aqui atrás, olha, no 21. Então, eu vi um novo céu, uma nova terra. Quem escreveu Epitalutia, né, Apocalipse, foi Yohanan, né, João. Então, ele vai dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, né, a terra santa que desce do céu, né, descendo do céu da parte de Adonai, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Então, quem é a noiva de Yeshua, irmãos? Não é a igreja, irmãos. É a nova Jerusalém que vai descer do céu. Ela é a noiva, irmãos. Ela é a noiva. Ela desceu do céu, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido, para Yeshua. Ouvi uma forte voz vinda do trono a dizer: vejam, a Shekinah, a glória, né, de Adonai, está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Adonai, com eles, será o Adonai deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É porque a antiga ordem já passou, né? Toda aquela tristeza da humanidade, do governo humano, nesse momento aqui já terá passado.
No versículo 9 do capítulo 21 vai dizendo: um dos 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se de mim e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito ao cume de um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, de novo falando, olha, de novo ele falando, a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Adonai. Ela possuía a Shekinah de Deus, de Adonai, por isso seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como um cristal claro. Tinha um grande e alto muro com 12 portões. Junto aos portões estavam 12 anjos. Prestem atenção, irmãos. A noiva desce do céu adornada, que é a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, e ela tem 12 portas. E sobre as 12 portões estavam 12 anjos. Escritos nos portões estavam os nomes das 12 tribos de Israel. Estava o nome das 12 tribos de Israel. Está escrito aqui, estava o nome da Igreja Batista, Igreja Assembleia, Presbiteriana, muito menos Universal ou alguma coisa parecida. Não está, irmãos. Está dizendo que as 12 portas têm o nome das 12 tribos de Israel. E havia 3 portões do leste, 3 portões do norte, 3 portões do sul e 3 portões ao oeste. O muro da cidade foi construído sobre 12 pedras fundamentais, e sobre elas estavam os nomes dos 12 emissários do Cordeiro, os 12 apóstolos. Irmãos, os apóstolos judeus do judeu Yeshua. Então as 12 portas têm o nome das 12 tribos. E os 12 fundamentos, eu estou até arrepiado aqui. E os 12 fundamentos têm o nome dos 12 emissários. Amados, não tem nome de igreja, não tem nome de pastor, nem nome de padre algum, tem nome dos apóstolos, dos emissários judeus. Hoje tem um monte de apóstolo por aí, irmãos. Tem um monte de apóstolo por aí, se diz ser apóstolo, mas o nome deles vai estar aqui? Não vai estar, irmãos. O que vai estar aqui é o nome dos 12 que Yeshua trouxe para si. 12 judeus que se tornaram seus discípulos, seus talmidim, apóstolos. Amados, isso é muito forte, irmãos, muito forte. Ai, ai, maravilhoso, maravilhoso. Eu fico assim, feliz quando leio essas coisas e tenho a interpretação de hoje, sabe? Então, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Adonai e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Não haverá mais maldições. O trono de Adonai e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o adorarão. Eles verão sua face, e seu nome estará em suas testas. O nome do Cordeiro de Adonai estará nas suas testas. Quem foi que a gente viu lá no capítulo 14? Judeus, né? Que receberam na fronte o nome do Cordeiro e o nome de Adonai. Então aqui todos vão estar. Irmãos, quando chegar esse momento da Nova Jerusalém, tudo já vai ter passado, né? A tribulação já terá passado, terá passado tudo isso. Aqueles que tiverem que estar com Yeshua vão estar com Yeshua, para que nós entremos nas portas de Jerusalém, que tem o nome das 12 tribos, irmãos. Nós temos que ser israelitas, temos que ser judeus. Irmãos, pensem nisso. Se você não é um israelita, se você não for um judeu israelita, por onde que você vai entrar?
Entende? Para onde que você vai entrar? Adonai sabe. Adonai sabe para onde que você vai entrar, se você for merecedor de entrar. Porque nem todos entrarão pelas portas. Nem todos entrarão. Mas os israelitas, os judeus, que adoram Adonai, que cumprem as leis, que cumprem as leis que estão na Torá, que cumprem o Shabat, irmãos, esses vão entrar. E que são Talmidim de Yeshua. Sabe? Eu adoro a Deus, eu adoro a Adonai. E amo ao Messias, o meu Salvador, a quem eu sigo, a quem eu vou sempre seguir. Eu sou sua ovelha, eu sou do seu pasto. Mas eu adoro o Pai dele, é o meu Pai, Adonai Eloheinu, Tisvaot, Deus dos exércitos, irmãos, o Deus dos exércitos, o único existente. E Elohai é Had, né? Adonai é Had, ele é um só, ele não é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um só. Ele é Had. O Messias é o filho dele. O Messias é o filho dele, que veio ao mundo e foi consagrado por ele, pelo Pai, através do seu Ruach, da sua Ruach Hakadosh, e fez dele o seu Messias, para ser o mediador entre o homem e Adonai. O Messias que já trouxe milhares, que está levando milhares a Adonai. O Messias que vai trazer o seu povo de volta para Israel. Ele que vai fazer isso. Ele precisa reunir todas as ovelhas perdidas de Israel para levar para o aprisco, que é Israel. Não vai ser para a igreja, irmãos. Não vai ser para uma grande igreja que seja. Não existe isso. A noiva é Jerusalém que vai descer do céu. Está escrito, não sou eu que estou falando, não estou inventando. Está escrito isso. Quando a gente lê, a gente busca, a gente acaba encontrando a verdade. E claro que eu tenho sido despertado com os aprendizados que eu estou tendo. Porque, irmãos, a gente tem a Ruach Kodesh conosco. Ele nos mostra muita coisa, ele nos fala muita coisa. É bem verdade. Mas a gente precisa do conhecimento de homens mais sábios, de homens que têm mais experiência, de homens que têm mais conhecimento. E que homens são esses? Como crentes em Yeshua, como israelitas, como judeus, nós precisamos. São judeus, de preferência, judeus messiânicos. Eu aprendo também com judeus não messiânicos, eu aprendo com eles também. Eu tenho aprendido muito com a Kabbalah, tenho aprendido muito. O livro Zohar tem muita coisa boa, né? Os livros que eles estudam tem muita coisa boa, que fazem de aprender muita coisa. Mas a gente não se desliga, a gente não se desprende de Yeshua de forma nenhuma. Yeshua é a nossa razão de viver. Ele que nos levou ao Pai, ele que nos conduziu ao Pai e ele que vai nos conduzir direto ao Pai. Quando estivermos com ele, quando estivermos vivendo na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, quando estivermos com a esposa dele e ele, nós vamos ver ele, o Pai, nós vamos ver. Vamos ter o nome dos dois na nossa fronte, na nossa testa. Irmãos, tudo é muito profundo. Precisamos voltar para as nossas origens. Irmão, a sua origem é Israel. Se você está na igreja porque você tem uma ligação com Israel, queira você ou não queira você tem uma ligação com Israel e você não pode negar Israel. E para você ter uma ligação com Israel, você tem que ler a Torá, você tem que começar a buscar, aprender a como passar pelas festas, como a cumprir as leis e, sobretudo, a cumprir o Shabat, irmãos. O Shabat é sagrado. Esse sétimo dia é sagrado, sabe? Nunca mudou, nunca vai mudar. É uma brit, é uma aliança que Adonai fez com o seu povo. Irmãos, abram os olhos. Saiam dessa Babilônia, irmãos. Saiam enquanto há tempo. Saiam dessa religião romana que você está, que você pensa que é tudo. E se volte para Israel.
se volte para o verdadeiro Messias, que é Yeshua, na essência e na verdade de Yeshua, no que ele realmente é, um judeu, que veio para nos trazer salvação, que veio de Adonai, que veio do seu Pai para nos trazer salvação. Amém, irmãos. Amém. Pensem nisso. Voltem-se para Ele. Isso é muito importante. Amém? Que a Shalom de Yeshua, que a Shalom de Adonai em Yeshua esteja com todos vocês. Que Ele derrame sobre vocês as suas bênçãos, a sua graça, a sua benevolência. Que Ele abra os olhos, os ouvidos de vocês, a inteligência de vocês, como Ele fez comigo, quero que Ele faça com vocês também, porque eu não sou diferente de vocês, irmãos, não sou melhor que vocês. Somos iguais perante Ele, nós somos iguais. E eu quero que vocês descubram, que vocês se voltem para Israel, porque é lá, irmãos, que tudo começou. Tudo começou lá. Irmãos, a Torá foi feita em Israel. Toda a escritura veio das mãos de judeus, toda ela. Infelizmente, depois de Cristo, depois da Era Comum, depois que o Messias ascendeu ao Shammai, aos céus, Roma entrou e modificou muita coisa. Proibiu as pessoas de cumprirem as mitzvot, as leis judaicas, as leis que estão na Torá. E essas leis são ruins, irmãos? São más? Não são, irmãos. Hoje, quando eu passo o Shabat, irmãos, eu me sinto tão feliz no Shabat. No início, eu confesso que eu ficava nesse Shabat, vou ter que ficar ali em casa, gostava de passear no sábado, né? Gostava de passear, que eu mais gostava de fazer. Hoje eu amo o Shabat, eu fico em casa ainda, até eu ver essa questão de eu ir para uma sinagoga, encontrar uma que seja perto, até eu conseguir falar com os rabinos messiânicos, como fazer, né? Se nesse ponto, nesse momento, nessa questão, eu posso pagar um ônibus para poder ir lá para a sinagoga, passar o Shabat lá, aprendendo, lendo a Torá, fazendo algumas mitzvot dentro da sinagoga com os Ari, os irmãos. Então, irmãos, pensem nisso, voltem-se para Israel, sigam a Yeshua, mas o verdadeiro Yeshua, o Yeshua judeu, o Yeshua que veio para os seus. Voltem-se para eles, irmãos, enquanto há tempo. Em nome de Yeshua eu estou falando isso, tá bem? Antes de terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou deixar na descrição minha chave Pix para o irmão que desejar, o irmão que sentir no coração em fazer uma tzedakah, quiser fazer uma contribuição para o nosso canal, o irmão fazer. Irmão, não deixe subir o seu coração alguma coisa ruim, maligna a respeito disso que eu estou falando, não, tá? Se você puder fazer uma doação, faça, ajuda a gente, ajuda o meu canal. Eu tenho muitas ideias aqui, eu quero fazer um curso para ajudar os irmãos mais, eu quero montar um estúdio, quero melhorar muito mais, entende? E outras coisas mais também, assim, pessoais. Irmãos, se você pode fazer uma tzedakah aqui para nós, para o nosso canal, para mim, irmãos, façam, mas façam com amor de verdade. Não façam por obrigação ou com medo porque eu pedi. Não, irmãos, façam com amor. O que você fizer com amor, Adonai vai estar vendo isto. E Yeshua vai estar vendo isso. Então vai estar ali na descrição a minha chave Pix. Vai estar aí. E aí, faça. Agora, irmãos, eu vou dizer a verdade, né? Eu vou dizer a verdade. Se você fizer uma doação de R$2, R$5, R$10, você acha que ajuda muito? Você acha, irmãos? Aí você pode me dizer, mas a viúva pobre colocou lá uma moedinha, mas é o que ela tinha.
É o que ela tinha, era só aquela moedinha. E ela colocou tudo lá, irmãos. Então, assim, pensa direitinho, olha como nós estamos vivendo no Brasil. Como está a situação no Brasil. Você acha que uma tzedakah com R$ 2 vai ser bênção para você, por exemplo? Porque, irmãos, melhor é contribuir, melhor é dar, como está escrito, do que receber, né? Então, eu estou fazendo minha tzedakah também. Eu aprendi isso. Eu tinha um problema com isso, né? Embora quando eu estava na igreja eu dava meu dízimo. Algumas poucas vezes que eu não dava, mas eu dava meu dízimo. Achava que eu tinha que dar. Não importa o que iam fazer com o meu dinheiro, mas eu estava dando meu dízimo pensando em Adonai. Então, irmãos, façam a tzedakah pensando em Adonai, como servos dele, como talmide de Yeshua. Faça com amor, está bem? Ajuda a gente aqui. Se inscreva no canal, dá like, irmãos, e dislike se você quiser. E se vier no comentário, não faça comentários maldosos, não faça isso, jamais. Então não fale nada, mas se quiser fazer um comentário, um bom comentário, faça, sabe? E assim os irmãos que fizerem a tzedakah, o nome dele, eu acredito que venha aparecer para mim no momento do Pix, né? Eu vou orar, eu vou fazer tefilá, na minha tefilá eu vou incluir o nome desses irmãos. É o que eu posso fazer por enquanto. E eu acho que é bastante coisa, né? Eu vou estar pedindo a Adonai por esses irmãos. Então faça com amor, tá? Ajuda o canal, ajuda nós, nos ajuda. Me ajuda. Porque eu falo nós no sentido, né? De que eu estou aqui acompanhado, não está sendo visto, mas eu estou aqui acompanhado, tenho certeza. Então é isso, meus irmãos. Fiquem na Kadosh Shalom de Yeshua, em Adonai, de Adonai, e que vocês tenham uma Shavuot, uma semana que se iniciou ontem, domingo, né? Estamos no segundo Yom da semana. Seja Shavuot toda essa semana para vocês. E se for possível, já comece a guardar o Shabat neste próximo, que cai no sábado. Comece a guardar, irmãos. E saia da Babilônia. Saia de lá. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso um dia, mas hoje eu tenho uma outra consciência. Hoje eu tenho um outro conhecimento, um outro esclarecimento para uma coisa muito maior, infinitamente. Israel, irmãos, Israel é o povo que Adonai escolheu para si. Nunca vai mudar isso, nunca vai. Amém? Amém, né? Os israelitas falam Amã, né? Os israelitas de Yosef ben Levi, que é o último grupo que eu estava frequentando, ele fala Amã, mas eu acho correto é falar Amém mesmo, sabe? Falar Amém. É universal, enfim. Fiquem na Shalom, que Yeshua os abençoe grandemente, tá bem?